Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia 13 de maio, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, não esqueçam de invocar o nome do Senhor. Assim que abrir os olhos, comecem a invocar o nome do Senhor. Para quem está acordado, junto comigo. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos aqui da terra, ou seja, mudando de plano aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, invoquem, dependa desse nome, porque só nesse nome, se eu e vocês continuarmos invocando, dependendo, clamando, aí sim, nós é que vamos chegar ao reino dos céus. É perseverando, viu, gente? Chegarmos ao reino de Deus. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, continue invocando o nome do Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos a presença de Deus ardendo dentro do nosso ser, aí sim, nós podemos abrir a nossa Bíblia. Deus já tem queimado nosso coração, abrir a nossa Bíblia para lermos o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Graças a Deus. E hoje, 13, ele tem para mim e vocês. 1 Samuel 14, João 7, 25 ao 53, Salmo 109 e Provérbios 15, 5 ao 7. Leiam com calma, quem não for trabalhar. E quem for trabalhar, leia apenas nem que seja um versículo. Este versículo, com certeza, vai fazer a diferença na sua vida. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, não percam mais tempos. Vamos desfrutar desta palavra tão cheia de vida que está nos levando ao reino de Deus. Louvado seja Deus. E depois que nós lermos a Bíblia, com certeza Deus tem falado aos nossos corações, aí nós podemos continuar assim no alimento diário. Alimento diário que todos os dias traz essas pepitas bem desfrutadas. Nós sabemos que o volume é o volume 1, a série é Então Virá o Fim. Lembre-se, nós somos os trabalhadores de última hora. O Senhor está contando conosco. Amém? Louvado seja Deus para a edificação da sua igreja. E o título geral, A Edificação da Igreja, escrito pelo nosso querido irmão Pedro Dong, nosso irmão que Deus tem usado bastante na sua palavra. Louvado seja Deus. E o dia da semana é a edificação da igreja. Louvado seja Deus. Hoje é sexta-feira, tem pouquíssimos versículos e capítulos, e tem o ler com oração. Ler com oração, nós precisamos ler para todos juntos ser encorajados, que é 1 Coríntios 13, 11, que diz: Quando eu era menino, Paulo falando, falando em 1 Coríntios, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas, olha, das coisas próprias de menino. Portanto, Paulo aqui está muito convicto do que está dizendo. Deu um exemplo quando ele era menino. Tragam para nós. Muitas vezes nós somos ainda meninos espiritualmente. Fazemos coisas de menino espiritualmente. Mas, nesta manhã, amados irmãos e amadas irmãs, Deus está falando para mim e vocês que nós precisamos ser os irmãos e as irmãs adultos, que invocam o seu nome, dependem do seu nome, e ouve o que ele está falando todos os dias
para cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus. Aqui são 8 parágrafos, os parágrafos bem desfrutáveis. O título hoje é Os Problemas, olha o nome, gente, na edificação da igreja. Sabemos que há muito problema na edificação da igreja, mas lembre-se, e vocês já temos o Espírito. E lembre-se, esse Espírito, ele é excelente. Louvado a Deus. E hoje o irmão, graças a Deus, começa dizendo para mim e vocês, hoje veremos os problemas relacionados com a edificação da igreja. A primeira questão que gostaríamos de destacar é que todos esses problemas se referem à natureza humana caída. Já disse tudo. O que a natureza humana caída é? Ela é egoísta, individualista. É verdade. Assina embaixo. Por isso temos tanto problema de relacionamento. É verdade, amados. Nós deixamos, muitas vezes, a nossa natureza nos dominar. Há tanto problemas entre nós. Mas lembre-se, há uma saída para cada um de nós. Ó Senhor Jesus, lembre-se bem disso. Daí a importância de fazermos a transferência da carne para o Espírito, que está lá em Gálatas 5,16, como você sabe, né? Se não fizermos essas transferências, jamais seremos edificados juntos. Tá vendo, gente? Isso é uma advertência e um encorajamento para mim e vocês. Se nós não fizermos essa transferência da carne para a vida, que é o Espírito, nós não, com certeza, não seremos edificados. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã precisamos arrepender-nos, amados, para mudar de esfera. Isto é, amado, passar da esfera da carne para a esfera do Espírito. Foi o que eu falei agora. Como será que nós podemos passar, aliás, dessa esfera? Ó Senhor Jesus, invocando o seu nome com todo o nosso ser. Amém? Louvado seja Deus. Aí ele diz aqui, em Gálatas, Paulo aponta quais são as obras da carne. Lembre-se bem, as obras da carne são muito conhecidas, né, gente? São manifestadas. As obras da carne, ora, as obras da carne são manifestadas, gente. Imoralidade, sexual, impureza e libertinagem. Idolatria, mas feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgia e tudo quanto se parece com essas perversidades, contra os quais vos adverto, como já vos preveni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Portanto, amados, aqui o Senhor está muito claro falando que eu e vocês precisamos praticar a sua palavra, não essas obras da carne. Vamos praticar o que Deus está nos mandando. Senhor Jesus, se permanecermos na esfera da carne, debaixo da sua influência, essas coisas serão produzidas em nós. Por isso, precisamos estar sendo influenciados pelo Espírito. Louvado seja Deus. Senhor Jesus. Vou dar um pulozinho aqui. Até no parágrafo, no parágrafo 6, no fim da uma frasinha que eu gosto muito de frase, como todos vocês já sabem, uma frasinha muito encorajadora para mim e vocês. Ele diz: devemos evitar essas linguagens indecentes, pois não edifica, mas destrói a igreja. Quais linguagens indecentes? Coisas que realmente não agradam ao Senhor. Então nós devemos, com certeza, devemos evitar de falar coisas que não edificam. Aí vem mais embaixo, ele diz assim, falando sobre masculino edifica, diz, primeiro, a gente tem que não mentir uns aos outros, pois já fomos o quê? Despido do quê? Do velho homem, com sua atitude. Então, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, que fique claro para mim e vocês que estão me ouvindo, vamos despedir do velho homem. Não deixar o velho homem reinar em nós. Amém? Louvado seja Deus. E no fim ele diz, se quisermos cooperar com a edificação da igreja, precisamos abandonar todas as atitudes do velho homem. Isso aqui está muito claro, mano. Se eu e vocês
quisermos, lembre-se bem, se quisermos cooperar com a edificação da igreja, lembre-se bem disso, cooperar com a edificação da igreja, temos que despedir desse velho homem. Louvado seja Deus. Por isso que nós precisamos estar no Espírito. Louvado seja Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Louvado seja Deus. Aí aqui no fim ele diz, se a natureza humana caída e escravizada ainda controla nosso viver, de que maneira poderemos ser edificados como a igreja de Deus? Ó Senhor Jesus, mas simples. E ele responde ainda para mim e vocês, só há uma maneira de resolver esse problema. Veremos isso amanhã. Oh, coisa boa. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, não percam tempo. Não vamos deixar que a nossa vida da alma passe a nos controlar. Não, vamos deixar que o Espírito de Deus, está dentro de mim e vocês, possam reinar dentro de cada um de nós, para que a igreja seja edificada. Por isso aqui está muito claro em 1 Coríntios 13, 11. Nós não podemos ser mais meninos, agitados de um lado para o outro. Como Paulo disse, né? Ele falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Aí ele diz, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, nessa manhã, Deus está falando para mim e vocês, precisamos ser irmãos e irmãs que realmente deixam a palavra profética fazer essa transformação dentro do nosso ser. E para isso, amados irmãos e amadas irmãs, eu e vocês precisamos estar o quê? Aberto à sua palavra. Louvado seja Deus. Que o Senhor tenha falado aos vossos corações. E lembrando, antes de trabalhar, eu sempre gosto de dizer isso, nem que seja um versículo, mas leiam. Este versículo pode te salvar e salvar muitas outras pessoas. Louvado seja Deus. Que o Senhor tenha falado ao vosso coração hoje, nesta manhã. Jesus é o nosso Senhor. Sim,